Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, o nosso entrevistado é o ex-secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, Pedro Leitão. Ele que acabou de deixar o cargo para se candidatar a deputado federal pelo Partido Verde. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo ao Café com Política. Bom dia, Delma. Bom dia, Sapia. Bom dia, prazer Pedro. estar aqui no Café com Política, uma honra muito grande para mim. Pedro, certamente a sua atuação na Secretaria de Agricultura já vai te dar uma vantagem em relação à proximidade que você tem de toda essa população, dessa comunidade que mora no interior do estado, sobretudo nas suas andanças enquanto secretário de Agricultura. Essa vai ser sua base mesmo? Vai ser por onde você pretende começar sua campanha? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o trabalho na Secretaria de Agricultura dá uma projeção, mas dá também muito conhecimento para a gente, de entender um pouco da necessidade. E quando a gente entende a necessidade do homem do campo, do meio rural, já é um bom começo. Mas eu venho também da área de educação, sou professor, tenho uma atuação na minha região, que é a região de Caratinga, mas eu acho que o principal, Delma, nesse momento, é a gente colocar como uma opção, uma nova opção. Para falar a verdade, não era a minha intenção inicial, eu fui secretário e tentei fazer um bom trabalho, mas quando a gente percebe que todas as decisões da vida da gente, Sapia, são governadas pela política, você entende que você não pode ficar longe disso, você tem que procurar influenciar e participar desse processo. O ex-secretário, Pedro? É um prazer ter você aqui no Café com Política. Na semana passada, nós gravamos uma entrevista, mas foi ao ar na segunda-feira, com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro. O Cacá é um advogado conhecidíssimo por defender os políticos e tudo. E eu fiz uma pergunta a ele, que eu vou fazer ao senhor. O senhor sendo eleito deputado federal, a gente sabe que no Brasil não existe a profissão de lobista. O senhor, como bem disse, está ligado à área de educação e também à área da agricultura. Como é que o senhor vê essa profissão de lobista dentro do Congresso Nacional, cuidando dessas áreas? A gente sabe que elas existem hoje, mas são consideradas ilícitas. Se o senhor é a favor dessa legalização ou não? Olha, eu acho que é uma hipocrisia a gente dizer que não existe lobby. O lobby precisa ser regulamentado, precisa ser transparente, a sociedade precisa ter controle sobre essa atividade. Agora, representar interesse de uma classe, interesse de um grupo, isso é legítimo. Esse interesse ele não pode passar por cima do interesse coletivo e para isso que a gente precisa da regulamentação, de deixar claro como exercer essa atividade, como fazer isso e como pode ser controlado. Então, eu sou a favor da regulamentação, sem dúvida nenhuma. Pedro, não só essa questão do lobby, mas também a classe política hoje, ela sofre de um desgaste assim tremendo. E essas investigações da Lava Jato, elas potencializaram isso. Então, como é que você se coloca enquanto candidato nesse momento em que a população anda tão desacreditada em relação à classe política? Olha, eu me coloco como opção justamente para que a população tenha uma opção que não seja os políticos, às vezes, profissionais ou tradicionais. Eu fiz minha carreira muito baseada em cima da gestão, sempre procurei ser um bom gestor, e toda minha ocupação em cargo público, eu procurei dar esse caráter, de mostrar a eficiência. O setor público ele também pode ter uma eficiência, eu acho que a população quer isso, quer coisas mais diretas, que funcionem, mas também sem perder a sensibilidade social. Eu acho que também, às vezes, muitos gestores acham que gerir uma empresa é a mesma coisa que gerir o setor público, não é. A gente precisa desenvolver essa sensibilidade social de entender a necessidade de quem está na ponta. Às vezes, essa corda fica muito grande, sabe, Delma? De você fazer um trabalho e não entender para que você está fazendo, para quem que está sendo beneficiado ou não com essa política pública. Então, eu acredito que a gente precisa encurtar isso. Precisa estar mais próximo, precisa ser mais direto, precisa entender lá na ponta quais são essas necessidades para que a gente possa fazer alguma coisa que vai mudar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o princípio fundamental. O senhor está ligado ao ramo da educação e também ao ramo da agricultura. A gente teve aí uns anos muito complicados na questão econômica, nessa questão principalmente do crescimento do país. O que cresceu mais? As faculdades nesse país, no caso a educação, ou a agricultura?
Eu acho que a agricultura ela se desenvolveu mais. A educação ela tem ainda um amplo espaço para se desenvolver. Não só a educação superior, que a gente está atrás de muitos países, inclusive aqui da América Latina, Argentina, Chile, né? A Coreia tem 4 vezes mais universitários que a gente tem, mas a educação ela é a base de todo o processo de desenvolvimento, inclusive na agricultura. Por exemplo, a gente esteve à frente da secretaria, eu procurei dar uma dinamização a desenvolvimento de tecnologias. Nós desenvolvemos 95 novas tecnologias para a agricultura, porque a gente sabe que para mudar de patamar na agricultura, você precisa injetar conhecimento, você precisa injetar inteligência. Não adianta fazer da mesma forma que sempre foi feita. Se você não inovar, inclusive na agricultura, você não consegue gerar mais riqueza, mais valor. Então, eu acho que as coisas estão interligadas, mas a agricultura se desenvolveu a partir da educação, mas quem deveria estar mais desenvolvido, eu acredito que é a educação. Se a gente puder escolher sempre o investimento, eu acredito que a educação ela vai dar resultado não só a curto e médio prazo, mas a longo prazo também. Pedro, a gente recebeu recentemente aqui no Super N representantes da agricultura aqui em Minas Gerais. E muitos deles reclamavam sobre os cortes que foram feitos durante o governo Temer e que prejudicaram muito o setor aqui em Minas Gerais. Realmente aconteceu isso? Você sentiu, teve algo que você gostaria de ter feito quando estava na pasta e não conseguiu por causa dessa limitação de recursos pelo governo federal? A gente sabe assim, que o governo do estado ele tem um papel importante, a gente procurou exercer isso, né? Maté atendeu 100 mil famílias a mais, mesmo com orçamento limitado, mas a gente sabe que, e essa é a minha decisão de deputado federal, porque 70% do recurso está no governo federal. As políticas públicas que vão mudar de forma estrutural o país, ela vem do governo do âmbito federal. Infelizmente, o governo Temer acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era um ministério muito importante, que garantia a compra de agricultores familiares e que, nesse momento, se você fechar um ministério com essa importância, que distribuiu tratores, que distribuiu sementes, que estimulou toda essa agricultura familiar, que é responsável por 70% da produção, eu acho realmente um retrocesso. Acredito que a gente precisa olhar o homem do campo como um elemento estratégico no desenvolvimento. Porque às vezes a gente acha que só construção civil que gera a economia, né, que faz a economia andar, mas o campo também, além de produzir alimento, ele também gera oportunidade, renda e fixa o homem no campo, que eu acho que é muito interessante. É esse assunto que eu queria tocar com você, Pedro, porque o Belo Horizontino, o morador da região metropolitana, ele não vê muito a agricultura, a pecuária aqui na região, nos seus hortifrutis que tem aqui próximos, os plantadores de hortifrutis aqui próximos da região metropolitana, mas a gente tem aí um triângulo que é famosíssimo pela pecuária, também na região, na sua região de Caratinga, que é a região do café, e as pessoas não ficam sabendo. Explica para o nosso ouvinte, mais ou menos, para ele entender o que Minas Gerais representa na agricultura em termos de país. Nós somos os primeiros colocados em vários aspectos, não? Minas Gerais é o maior produtor de leite do país, tem o segundo maior rebanho de gado do país, é o maior produtor de café do mundo. Se Minas Gerais fosse um país, seria o maior exportador e produtor de café do mundo. Mais do que a Colômbia. Mais do que a Colômbia. E a Colômbia é tão famosa, principalmente nos filmes, né? Verdade. E a Colômbia desenvolveu marketing, né? Lembrando que o café de qualidade ele precisa desse investimento em marketing, apoiado sobretudo com os Estados Unidos, para fazer a substituição da cocaína lá, né? Quer dizer, da economia. Mas eu vejo assim, Minas Gerais é o segundo produtor de feijão, o maior produtor de morango. A gente está entre os principais produtores de várias frutas. Quarto produtor de mel, então todas as áreas, Minas Gerais, ela se destaca. Mas sabia, eu posso dizer, podia ter mais destaque ainda, podia estar mais avançado ainda. A gente quando olha essa colocação, não é para a gente ficar acomodado, é para a gente querer mais. Minas Gerais pode ser o maior produtor em muitas outras áreas, basta um investimento estratégico, isso precisa estar alinhado ao governo federal, governo estadual e governo municipal. Não é algo que ninguém faz sozinho, mas eu acredito que é uma fonte de riqueza estratégica que demonstrou agora na crise como é que era importante você ter uma riqueza que não depende só do setor industrial ou do setor de serviço. Pedro, você faz parte do Partido Verde, né? E aqui no estado, se eu não me engano, o partido tem uma bancada de 6 deputados estaduais, né? Qual que é o tamanho da bancada hoje do PV
em Brasília e como é, além do senhor, qual que é a meta do partido em relação à bancada federal aqui em Minas Gerais esse ano? Primeiro assim, eu tenho a alegria de ter entrado no Partido Verde e ter permanecido, né? Quer dizer, mesmo nessa janela partidária, a gente permaneceu, me identifico com o partido. A gente criou a certificação sem agrotóxico, muito dentro dessa linha, porque eu acho que a agricultura tem que andar de mão dadas com o meio ambiente, mas respondendo a pergunta, Delma, hoje nós não temos nenhum deputado federal no Partido Verde e essa foi uma das questões que eu resolvi entrar. Eu acho que é um espaço que está aberto, inclusive, em Brasília. Quer dizer, você não ter ninguém da bancada federal pelo partido em Brasília e o partido pretende aí ter pelo menos 2 candidatos eleitos. Então, eu estou me colocando nessa oportunidade, né? Sabendo, sim, que são vários candidatos, mas a gente vai estar trabalhando para isso. Nós citamos a semana passada, Delma, no Café com Política, na mudança da janela partidária, o deputado do Maranhão, Valdir Maranhão, que ele era do PR, e aí decidiu ir para o PT. Aí disse que o PT não aceitou, ele foi para o PSDB. Foi de uma ponta a outra, numa facilidade tremenda, e a gente sabe da falta de ideologia hoje dos partidos políticos. Todo mundo quer saber, somente essa troca partidária agora foi mais da questão do financiamento eleitoral, quem dá mais, foi um toma lá da cá, principalmente lá em Brasília. E pelo que eu vejo, o senhor é um dos poucos candidatos que estão em um partido, que está em um partido, buscando realmente o que tem de ideologia dentro do partido. Dá para cumprir fielmente as regras da cartilha do partido? A primeira coisa, a gente precisa dizer que é necessário uma reforma política no país. Os partidos cada vez representam menos, né, um programa. Isso precisa dizer porque a população vê isso, não adianta a gente esconder. Agora, o Partido Verde, a gente se aproxima em muitos pontos e tenta caminhar nessa direção, né? A gente fez uma parceria, por exemplo, dentro do partido, o Agostinho Patrus, por exemplo, para a gente desenvolver a questão do queijo artesanal mineiro, né? Quer dizer, mudando a legislação, Agostinho fazendo uma Patrus, legislação... que já foi secretário de Turismo. Isso. E hoje é deputado estadual. Isso. E fizemos uma parceria nesse sentido, né, dentro do governo também, com apoio do governador, mas eu vejo assim, é um setor importante, que preserva o meio ambiente, que preservam a cultura familiar no campo e que abre uma possibilidade de geração de emprego e renda. Então, são nessas questões que a gente vai se aproximando e vendo oportunidade de abrir, né, essa oportunidade que eu vejo que está faltando para a juventude hoje. Eu fico vendo como é que a gente está moendo a nossa juventude sem oportunidade de estudo e de trabalho. E mais do que trabalho, de perspectiva. Essa é uma questão que me deixa muito sensível, vendo quais projetos que a gente pode fazer para poder dar perspectiva para essa juventude que está aí. Pedro, falando sobre seguir a cartilha do partido, eu te pergunto em relação ao seu apoio ou a candidatura dos que estão pretendendo disputar a presidência da República hoje no país. Você pretende seguir o que o PV direcionar, o que o partido disser, ou já tem algum aí que te agrada mais, que você acha que pode realmente fazer a diferença, colaborar mais diante desse cenário político que a gente tem no Brasil hoje? Eu acho que está muito embaralhado. A sensação que eu tenho, e conversando no partido, o partido ele foi independente na última eleição, quer dizer, tinha candidato próprio, e não sei como é que vai se caminhar agora. Mas o mais importante é que a nossa voz é considerada. Então, essa não é uma decisão do partido, é uma decisão também construída coletivamente, a gente conversa muito sobre isso, e vejo, assim, que independente dos candidatos, eu vejo com muita esperança que o próximo candidato eleito pelo voto possa pacificar o país. Eu espero muito isso porque eu vejo a perda que existe, a perda de energia, a perda de oportunidade, de emprego, com essa situação que está hoje no país. Então, assim, quando eu olho os candidatos, eu vejo primeiro, assim, falta cristalizar mais as candidaturas, até porque a gente tem candidato que a gente nem sabe quem vai ser. Mas em quem o senhor não votaria de jeito nenhum? Eu não votaria no Bolsonaro, por exemplo. Acho que é uma pauta que pode parecer agradar no primeiro momento, mas a gente sabe que nada se resolve com radicalismo. Nada se resolve excluindo, desconsiderando, nada se resolve pela arma. Então, eu acho que assim, não me identifico com essa pauta. Em relação ao governo do Estado,
o partido que o senhor faz parte é da base do governador Fernando Pimentel, que é candidato à reeleição, pelo menos é pré-candidato, ele não deixou o cargo, então tudo entende-se que ele vai ser candidato à reeleição. Do outro lado, temos o anúncio do ex-governador e hoje senador Antônio Anastasia do PSDB, temos também a provável pré-candidatura de Márcio Lacerda, fala-se de Inês Pinheiro, quer dizer, nós temos aí o Maris Guia, nós temos vários outros pré-candidatos. O partido do senhor já tomou uma posição, porque a gente sabe que hoje a base do governo está um pouco estremecida na Assembleia, até em função da falta dos repasses para a Assembleia, o que aconteceu na semana retrasada, semana passada, deu aí um problema. Nós tivemos outro dia uma entrevista aqui com o ex-governador Newton Cardoso, que lançou no ar a candidatura do Adal Clever, que é o presidente da Assembleia, que é alinhado com o governador, mas aí seria uma concorrência aí, PMDB e PT não teria aquela união. Como é que está o partido do senhor nessa posição do Estado? Como você disse, Sapir, o partido faz parte da base do governo, mas nesse momento a gente tem conversado muito. Eu queria primeiro dizer o seguinte, eu convivi com o governador e acho que assim, o governador Fernando Pimentel é um excelente quadro, uma pessoa que eu aprendi muito, ele pessoalmente, como ele conduz a reunião, como ele estimula a equipe, como ele ouve, mas acho até que ele não merecia estar num governo num momento tão difícil, tão complicado, tão espinhoso como agora. De outro lado, eu vejo assim, o Adal Clever numa revelação, numa capacidade de articulação, ser eleito por unanimidade 2 vezes na Assembleia, a gente entende que isso não é normal, isso precisa de muito diálogo, muita articulação e se coloca como um candidato forte também. Eu vejo que também está embaralhado, é preciso colocar esses candidatos para poder discutir o programa, mas eu vejo uma tendência aí de PT, PMDB, em algum momento vai continuar caminhando junto. Só vou pegar uma colinha da minha amiga Delma aqui, da minha companheira. Em quem o senhor não votaria no governo do Estado hoje? Em quem eu não votaria? Olha, apesar de admirar o senador Anastasia, mas nesse momento eu entendo que ele faz parte de um projeto dentro do Estado que eu não compactuo. Então, assim, dentro desse projeto do PSDB, acho que teve inclusive contribuições, mas eu acho que não dialogou com o Estado, não dialogou com o município, não abriu para a necessidade do Estado. Então, eu acho que esse é um candidato que eu não estaria junto. Ok. Conversamos hoje aqui no Café com Política com o ex-secretário de Agricultura do Estado, Pedro Leitão, ele que é do PV e agora é candidato a deputado federal. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso café, Pedro. Eu que agradeço, uma honra, um prazer muito grande estar aqui no Café com Política. Muito obrigado, Pedro. Tenha um bom dia. Bom dia.